da exposição é feita com o acervo do Mar, que hoje tem uma abrangência muito grande e busca representar, ou ter representado nesse acervo algumas das raízes, das bases da cultura e da arte brasileiras. Então, a gente começa com essa colaboração, um processo, acho que importante, de mostrar esse acervo a partir exatamente de leituras da arte brasileira, da história da arte brasileira. Como eu falei, essa exposição é produto de uma colaboração muito importante para o Mar, com a FEComércio. A FEComércio participa de todo o processo de trazer estudantes e professores para visitar o Mar. É um patrocínio absolutamente fundamental para a Escola do Olhar, que é um dos pilares do Mar. E nós, por outro lado, começamos a disponibilizar o acervo e a nossa capacidade de organização de exposições para a FEComércio poder colocar nos seus espaços um pouco da nossa atividade, do nosso conteúdo, né? Então a gente vai fazer uma pequena visita guiada. Essa é uma exposição comemorativa, ela tem dois aspectos principais. Aqui nesse lugar, historicamente, aconteceu a primeira exposição de arte abstrata do Brasil, né? Que foi uma iniciativa de Décio Vieira, que em função disso há uma sala especial em homenagem a ele. E uma cronologia grande que narra essa epopeia, essa trajetória da criação da arte abstrata no Brasil, que começa nesse lugar exatamente, e acho que são 50 anos, foi em 2003. A exposição, está falando da exposição? Exatamente. 53 anos, né? Não, 53. Então, 60 anos. 60 anos. 63. 63 anos. 64. Matemática. Também. Então eu queria passar a palavra para a Clarissa e agradecer a presença de todo mundo. E Clarissa, vamos iniciar. Então, gente, boa tarde, obrigada por terem vindo. E como o Evandro comentou, essa exposição, além de nascer de uma parceria, ela nos levou para uma feliz coincidência, porque ao pensar a partir do SESC, consequentemente do Quintandinha, já que o desejo da parceria era de fato uma colaboração, interlocução entre SESC e Mar, então que cada um dos parceiros saísse um pouco da sua zona de conforto e juntos criassem algo. E ao nos debruçar sobre essa história, Angélica, até que é da nossa equipe, percebeu que um ponto de interesse comum entre a história do SESC, por conta da história do Quintandinha e o Mar, era Décio Vieira. Esse artista que o Mar tem colecionado desde o seu princípio, assim, desde da exposição inaugural do Mar. Décio integra as nossas exposições e tem um fundo no museu, então já a gente vem acrescendo o nosso fundo Décio Vieira, e ele foi o propositor dessa exposição que aconteceu aqui em 1953. E aí, nesse processo de conversar e entender uma ação conjunta, surgiu o desejo de pensar uma exposição que desse conta do papel de Décio Vieira, não só diante dessa exposição específica, mas de um contexto histórico que aqui a gente está tratando como algo que vai da abstração ao neoconcretismo, que é mais ou menos esse período histórico entre os anos 40 e os anos 60, né, que nos anos 40 vai atravessar um momento de uma profusa experimentação de arte não figurativa, né, então trabalhos que não estavam interessados na representação, na imagem, na paisagem, na figuração, mas que ainda estavam tateando possibilidades dentro do universo não figurativo, e por isso a ideia de abstração era genericamente colocada nos anos 40 e começo dos anos 50, quando aí sim nos anos 50 a abstração vai se adensando e se transformando em projetos, programas mais específicos, principalmente numa matriz mais construtiva, mais geométrica, e que no Brasil normalmente a gente sintetiza entre o concretismo e o neoconcretismo. E percebemos que Décio atravessa esse momento, ele
inicia, como a gente vai ver na cronologia, os seus estudos ainda na década de 40, na Fundação Getúlio Vargas, ainda quando ele morava em Petrópolis e ia e vinha ao Rio para poder fazer esse curso, e vai passar pelo concretismo, vai fazer a exposição aqui em Petrópolis, passa pelo neoconcretismo e nos anos 70 desenvolve uma pesquisa que tem a sua maior força numa pesquisa de cor, né, como vocês podem ver na terceira sala, o que faz dele um artista muito singular dentro dessa cena. Então a gente pode fazer uma visita, mas a mostra começa com um panorama de imagens de Pierre Verger e de Kurt Klatsbrun. São imagens principalmente da década de 50, são todas do Rio, e que combinam aí esse projeto de desenvolvimento do Rio de Janeiro, né? Nos anos 50 o Rio está vivendo seu segundo processo de aterro, é a maior expansão urbanística da cidade, mas é ao mesmo tempo o momento em que as grandes favelas se estabelecem, né? É a década em que o Rio vai perder seu status de capital para Brasília, então é uma grande reviravolta política no lugar do Rio de Janeiro e no modo como o país via o Rio. No meio disso, um processo de industrialização que estava a todo vapor no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro, o que mobilizou os artistas a, nos anos 50, enfim, criarem uma cena extremamente profícua e muito rica de discussão, que vai ser apresentado um pouco aí na cronologia e que vai nos levar a Décio Vieira atravessando esse percurso que a gente está chamando aqui de abstração ao neoconcretismo. Então a gente pode, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas de repente, sei lá, na cronologia. Acho que eu podia ir na cronologia. Bem, a segunda sala da mostra é essa cronologia, né? Claro, uma cronologia muito sintética, né? Perto da amplitude dessa história, mas ela se inicia, ela tem um foco fundamental no Rio de Janeiro, então por isso ela se inicia em antecedentes da década de 40, tomando como marco o núcleo do Bernardelli, que era uma escola, né, informal de arte dentro da Escola Nacional de Belas Artes, e que era um grupo de artistas modernos estudando no porão de uma escola de arte acadêmica, né? Então ali, já nos anos 30, se acirrava uma disputa que vai ganhar muita proeminência, especialmente nos anos 50 no Rio. E esses são os precedentes que vão estimular muitos artistas já nos anos 40 sair de dentro do estúdio, ir para a rua, lidar diretamente com a paisagem, partir como referencial não naturalista, né, da cor, do espaço, enfim, abrir pavimentar um caminho de experimentação que vai desembocar na abstração nos anos 40, porque nos anos 30 ainda eram muito tímidas as experiências que a gente poderia dizer que eram abstratas e que tinham muito mais a ver com questões teológicas, metafísicas. De fato, uma discussão em torno da não figuração ou da negação da figuração só vai acontecer nos anos 40, e é isso que a gente apresenta aqui nessa cronologia que pontua alguns marcos fundamentais dessa história. Ela é uma cronologia que não poderia querer dar conta do desenvolvimento das obras ou de poéticas individuais, mas ela apresenta marcos que são sociais, que são coletivos, enfim, acontecimentos que envolveram um grupo ou a cidade inteira, né, de artistas, enfim, a cultura da cidade, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, algumas cidades que aparecem aí, e que vão criando uma possibilidade de afirmação social de uma arte não figurativa, né? Como que não só os artistas começam a ampliar o seu modo de fazer arte, mas como que isso ganha penetração e legitimidade social, né? Sai do universo do porão de uma escola, de uma academia de belas artes, para ganhar os principais eventos, ou, por exemplo, a primeira Bienal de Arte de São Paulo, que premia vários artistas abstratos, artistas concretos, né? Essa passagem de uma coisa íntima para uma esfera pública, com tudo que se envolve, inclusive as polêmicas, é isso que a cronologia vai apresentando. E a cronologia, ela, além de trazer dados, enfim, fatos, ela está acompanhada por obras da coleção Mar. São obras que
ou se referem ao contexto específico, né, pontuado na cronologia, ou são de artistas que estão sendo citados nesse momento, enfim, ou aludem a questões de pesquisa, enfim, que estão sendo relatados a cada bloco da cronologia. Além das obras, a gente tem aqui uma parte da cronologia dedicada à primeira exposição nacional de arte abstrata, né, que é essa exposição sediada no Quitandinha. Ela é uma das primeiras mostras de arte abstrata do Brasil, e ela nos aponta para algo muito importante, porque já em 53, em São Paulo, os artistas abstratos já se organizavam em uma ideia de concretismo. Então, já existia um lugar mais programático de uma arte abstrata sim, mas fundamentalmente geométrica, com uma palheta reduzida, que refletia a industrialização. Então, existia uma certa ojeriza a cores, ou a mistura de cores, né, sempre tentando pensar no escopo de pintura fundamentalmente entre o preto e o branco. É uma arte extremamente métrica, pautada na régua, é como se quase uma anulação da subjetividade do artista, do seu gesto, para propor um outro jeito de ser artista em plena segunda revolução industrial, com um projeto de desenvolvimentismo que tinha ali também em Brasília, né, o seu marco em termos nacionais. E enquanto isso acontecia em São Paulo, a exposição de 53 revela, né, nesse mesmo momento histórico, que no Rio esse lugar entre o que é uma arte abstrata, né, genericamente falando, de uma arte concreta, não estava tão segmentado, porque a exposição de 53 reúne trabalhos tão diferentes como Feigl Strover, Ivan Serpa, Alitoto Serpa, João José da Costa, enfim, são trabalhos que vão ser, além de abstratos, não só trabalhos de abstração geométrica, mas também de abstração lírica, vão ser trabalhos gestuais, uma variedade muito grande de repertórios de abstração estão presentes nessa mostra, o que nos indica o que viria a ser o neoconcretismo, né, que é esse movimento que se organiza fundamentalmente no Rio de Janeiro, em contraposição a esses preceitos que a gente acabei de mencionar do concretismo. Então, artistas que vão negar a preponderância da métrica, da régua, né, do cálculo, da aritmética, vão negar uma paleta reduzida, vão devolver uma ideia de geometria sensível, de liberdade no uso do espaço, enfim, vão incorporar o acaso e vão depois sair, né, do quadro, sair do plano e envolver novamente o corpo, né, como Elliott Sickert e Richard Clark fizeram, né, tirar a geometria de uma campo da representação e vestir como parangolé e como penetrável, uso do espaço. Então, esse tipo de ambiente social da arte, muito mais diverso, capaz de lidar com contradições, já se apresentava na exposição de 53, aqui em Petrópolis. E já indicava que possivelmente os caminhos da abstração no Rio de Janeiro não seriam um caminho tão programático, ou como os cariocas chegaram a questionar em torno de São Paulo, tão xiita, tão, enfim, fechado. Isso é muito importante e é pouco estudado. Assim, a exposição de Petrópolis não aparece na historiografia da arte brasileira, né, senão muito timidamente, ela não é estudada e pensada. O único catálogo que foi feito é esse aqui. Aqui a gente pode ler todas as folhas dele. Esse aqui é o original. Tem uma redução do e aqui é o facsímile exatamente das páginas. Então aqui vocês conseguem ver a lista de participantes e o círculo das obras. Aqui duas matérias, né, duas críticas que foram produzidas a partir da exposição. E aqui um catálogo feito 30 anos depois, por Frederico Moraes, quando ele retoma essa exposição. É um catálogo muito importante, porque Frederico, inclusive, convida Edmundo Jorge, Décio e outras pessoas que estavam vivas à época para comentar o que foi essa iniciativa em 53. Então, aqui a gente tem o registro desse. Seriam os próprios trabalhos que foram expostos aqui, para nesse catálogo? Alguns, não todos. Há registro dos trabalhos que foram expostos aqui? Não, os registros e a memória que as pessoas falam. Sim, mas foto não. As únicas 3 fotos que se tem são essas que aparecem aqui, mas a gente até buscou o arquivo nacional, mas a gente não encontrou ainda os originais dessas 3 imagens. Aqui a gente incluiu fotos de outras 2 exposições realizadas no Quitandinha, só para dar a noção do tipo de montagem, tipo de cultura de exposição que o Quitandinha tinha nos anos 50. Isso é muito interessante, porque os próprios artistas que organizaram a exposição
Depois, alguns mencionaram que no catálogo do Mundo Jorge deixa muito claro e se arrependeram de fazer a exposição aqui no Quitandinha, porque o Quitandinha era a imagem ainda da manutenção de um poder, né, no Brasil. Assim, do ecletismo. Oi? E do ecletismo, tá? E do ecletismo em termos estéticos, né? Enfim, para ele rococó hollywoodiano dos anos 40 da década de 20, ou do século 20. Então, e é claro que o que eles estavam propondo ali entrava em conflito não só com o prédio, mas com o tipo de pessoas que habitualmente frequentavam, né? Com a forma de financiamento das atividades, enfim. E eles ficaram bastante revoltados porque no dia seguinte à abertura da exposição de arte abstrata, abriu uma exposição de flores. Aqui a gente vê uma das edições da exposição de flores que obscureceu completamente a ação deles. Então, até por isso, existe um ressentimento aí de que a exposição foi extremamente pioneira, mas foi abafada, não foi vista, aconteceu num lugar que Edmundo Jorge vai mencionar 30 anos depois que foi um erro, não deveria ter acontecido aqui. Então, é muito legal também que a gente volte a discutir esse assunto, sei lá, 70 anos depois, né? E que seja no Quitandinha, enfim, mais uma vez aqui, lastecendo, né, o lugar desse prédio na vida cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. E a cronologia continua, assim, ela vai comentar um pouco sobre o concretismo, enfim, pontua alguns aspectos centrais e o nosso marco de encerramento dessa breve cronologia é a ditadura, em 1964, né, quando se instala o regime militar, e a gente optou por trazer para ilustrar duas obras de Ivan Serpa, né, essas duas aqui, uma feita em colaboração com o Antônio Manuel, de cima, e a outra de baixo é só dele, que é o artista em torno da qual a exposição de 53 foi pensada. Ivan Serpa deu aula, né, no MAN e em outros lugares, para praticamente toda essa geração de artistas abstratos, concretos e neoconcretos do Rio de Janeiro. E olhando a lista dos artistas, duas coisas são importantes de notar. A primeira é que quase todos os artistas que aparecem na listagem foram alunos de Ivan, estavam sendo, ou viriam a ser alunos de Serpa, e que parte desses artistas conformariam no ano seguinte, em 54, o grupo Frente, né, que é o grupo de arte concreta carioca. Então, de fato, essa exposição é um marco, né, não só em termos do que ela vinha propondo, no que tange a uma pauta estética, mas também da articulação social de um campo da arte, né, que torna possível que certas pautas, certas agendas se instalem. E o mesmo Ivan Serpa, que vai ser o grande norteador desse movimento, em 64, diante do impacto do regime militar, abandona a abstração, né, e ele vinha aí de 2 décadas de um trabalho intenso de não só produzindo, mas arranjando toda essa dimensão social da abstração, por entender que diante da extrema violência do regime militar, havia uma encruzilhada aí não capaz de ser respondida pela abstração, pelo construtivismo. Então ele vai investir numa pesquisa de caráter mais expressionista, gestual, retorna à representação, vai por muitas vezes, como a gente vê aqui, representar a morte, a violência, a tortura, corpos gritando, enfim, situações que a gente sabe bem que vem da história do lastro de violência social da ditadura. E esse é um marco que, de fato, transforma tudo, assim, a partir de 64. É pouco falar apenas em concretismo, neoconcretismo, abstração, porque o campo da arte se enche novamente de uma miríade de outras referências, e aí uma delas é Décio Vieira, né, que a gente apresenta aqui na terceira sala a partir da coleção do Mar, que é um artista que atravessou tudo isso aqui, né, ele aparece já na nossa primeira data, no 46. No meio da cronologia existe também datas sobre a vida de Décio Vieira, que não estou na cronologia, mas ele desemboca nos anos 70, que é de produção a maior parte das obras que aqui estão, com uma pesquisa muito rica em corpo, né? Ele já não está unicamente preocupado, por exemplo, com a questão da grade, da malha geométrica, né? Como nesse conjunto de trabalhos, que foi um grande paradigma, né? Tanto para os artistas concretos quanto neoconcretos, em resposta a toda a pesquisa do construtivismo soviético, que vai ter Mondrian, né? O seu ícone principal em relação à grade, isso é uma problemática infinita, assim, para décadas de produção até hoje, mas a obra dele não vai se bastar na grade,
vão ver, ela vai encarar a ausência de métrica, como nesses trabalhos aqui, né? Vai lidar diretamente com a linha, com o gesto, num namoro mais estreito com o desenho, e inclusive vai encarar outras geometrias como o círculo, que são sempre muito difíceis, né? Dentro do paradigmáticas mesmo, enquanto resposta à grade, a questão da ortogonalidade. E tudo isso extremamente ladeado por uma pesquisa de cor. As duas vitrines que a gente apresenta aqui trazem um pouco dos estudos de Décio sobre cor. Ali vocês veem enfim, algumas palhetas, tanto em guache, quanto têmpera, quanto em grafite, né, que são 3 técnicas muito utilizadas por ele. A têmpera, que é a técnica dessas duas pinturas, é de fato a técnica que vai melhor receber Décio, porque na têmpera ele conseguia sair daquela tonalidade, né, daquela tinta mais fechada, mais densa, tanto do óleo quanto da acrílica, e a têmpera possibilitava para ele uma presença gestual mais efetiva, sem que ele precisasse, ainda assim, ir para uma dimensão mais expressionista, mais gestual, conforme o próprio, né, os professores dele certa fez nos anos 60. E ele vai ter um forte estímulo para usar a têmpera de Volpe. Ele foi assistente de Volpe em alguns murais, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Ele já usava a têmpera antes, né, mas ele vai aprender muito, claro, com o Volpe, né, no uso da têmpera. O que faz ele também um dos poucos artistas dessa geração que explora a têmpera, é algo muito, muito singular dentro da arte brasileira. E aqui nessa vitrine a gente apresenta também alguns recortes em papel de Décio. O acervo do espólio dele revelou esses pequenos recortes em papel colorido, alguns deles pintados por ele, que eram usados para fazer esse tipo de estudo, né, que segue nessa parede, que vai rearranjando formas geométricas. Então, a geometria e a cor se encontram, né, com muita força na obra dele, tanto quando, logicamente, ele lida com a malha geométrica, com questões geométricas, e também quando ele abre mão disso e percorre outros caminhos. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu queria perguntar uma coisa. Você falou que ele é um dos poucos artistas que mexe com a têmpera, né, do neocompletude. Eu li ali que ele colaborou com o Volpe. Ele tinha uma relação com o Volpe, porque o Volpe trabalhava com têmpera, né? Isso, exatamente. Ele foi assistente. Ele pegou até... ele foi assistente do Volpe. Ele foi em 2 murais. Ele não foi assistente direto de Volpe em São Paulo, né, no ateliê de São Paulo. Mas quando o Volpe fez um mural no Rio de Janeiro e outro em Brasília, Décio foi assistente dele. São pinturas de 12 metros, 15 metros de... É um mural maravilhoso, é um dos poucos que resistaram, porque o Volpe fez um outro na igrejinha que foi destruído, o padre mandou construir, pintou. E esse do Itamaraty focou, que é maravilhoso. Esse onde é, perdão? Num espaço do palácio que dá para frente, para a janela, assim. Então é um espaço. Tem uma foto do Volpe, estava acho que sem vidro, famosa, que é ele na parede, na janela ali do Itamaraty, mas ele dá para a rua, para a esplanada. Assim. Mas é importante frisar que ele já pintava com têmpera antes de Volpe. Então não é uma influência exclusiva, mas claro, uma influência gigantesca. Certamente a presença e o conhecimento, o ensinamento de Volpe potencializaram muito a relação de Décio com a têmpera. Mas eles, desculpa, só para falar, tem uma questão técnica diferente. Volpe, ele, enfim, a partir dos depoimentos de pessoas que trabalharam com ele, eles falam que Volpe usava o pigmento em pó e molhava o pincel, né, na emulsão, enfim, no ovo e tal, e passava no pigmento e pisava na tela. Décio não, ele misturava o pigmento, né, na emulsão e usava como outras tintas, né, como a guache, enfim. Então isso daria um pouco de diferença, deixaria a obra de Volpe com mais densidade em termos de materialidade, a fatura da pintura, do que a obra de Décio, que tem mais transparência, né, um pouco mais... Essas duas pinturas aqui, elas revelam muito isso, assim, elas têm muitos momentos de transparência,
além, claro, de serem muito calcadas na linha, né? Porque são pinturas de linha, de traço, então é pintura e tem essa relação muito estreita com desenho também, né? Como aquelas pinturas dos círculos também. Você acha que tem? Eu também acho, porque não só em relação à técnica, né, mas em relação ao espaço, né? A composição é bem... Parece que não tem gravidade, né? Que as coisas estão voando um pouco. Lembrou bastante também.